Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Iniciativa Jovem. Eu sou o Gustavo e hoje a gente vai trazer um tema extremamente importante e atual. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda e o assunto de hoje é trabalho decente e crescimento econômico. E para deixar essa conversa muito mais completa, a gente trouxe uma convidada especial que estudou muito sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, Ana. Oi, gente. Nossa, muito obrigada pelo convite. Eu acho esse tema essencial porque ele impacta diretamente a vida de todo mundo, mesmo que às vezes a gente não perceba, sabe? E agora, para explicar para os nossos ouvintes que não entendem muito sobre o assunto, você poderia explicar para a gente o que foram os ODS e por que eles foram criados? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram criados pela ONU em 2015, dentro de uma agenda chamada 2030. Eles surgiram como um plano global para melhorar o mundo em vários aspectos, social, econômico e ambiental. A ideia principal é promover desenvolvimento hoje sem prejudicar o futuro, ou seja, pensando nas próximas gerações também. Pô, então não é só sobre economia, né? Isso mesmo. É um conjunto de 17 objetivos que tratam desde pobreza até educação, meio ambiente e trabalho. E todos eles estão conectados. Não dá para pensar em crescimento econômico sem pensar nas ODS e nas pessoas. E dentro disso, onde entra o ODS número 8? A ODS 8 trata justamente dessa relação entre crescimento econômico e trabalho. Ele defende que o crescimento precisa ser inclusivo e sustentável, garantindo empregos dignos para todo mundo. Não adianta a economia crescer se só uma parte da população se beneficia. Isso é muito real, né? Porque a gente vê muita desigualdade ainda, não só no Brasil, mas no mundo também. Exato, e esse é um dos principais pontos. O crescimento econômico sozinho pode até aumentar desigualdades se não for bem distribuído. E o que você acha que define um trabalho decente? Esse conceito vem da Organização Internacional do Trabalho e se baseia em 4 pilares: geração de empregos, garantias de direitos, proteção social e diálogo entre trabalhadores e empregadores. Na prática, significa ter salário justo, segurança, respeito e possibilidade de crescimento. Ou seja, não é somente sobre ter um emprego, né? Não. Tem muita gente trabalhando hoje em condições péssimas, precárias, com jornadas longas, baixa remuneração e sem nenhuma segurança. Isso não é um trabalho decente. E você conseguiria nos dar um exemplo disso no dia a dia? Claro, como por exemplo trabalhadores informais, motoristas de aplicativos, entregadores. Eles trabalham horas demais, eles acabam passando do limite da própria saúde mental e física. Eles estão trabalhando, mas ainda vivem em situação de vulnerabilidade. E eu acho que ainda existem problemas ainda mais graves, certo? Sim, trabalho infantil, exploração e até condições análogas à escravidão ainda existem. Isso mostra que estamos longe do ideal. E qual você acha que é o maior impacto disso na nossa sociedade? O impacto é enorme. Quando o trabalho não é digno, aumenta a desigualdade, a pobreza e a instabilidade social. Mas quando ele é decente, acontece ao contrário. Melhora a qualidade de vida, fortalece a economia e reduz desigualdades. Então acaba beneficiando todo mundo, né? Não somente o trabalhador. Exatamente, é um efeito coletivo que você vê que vai mudar a vida de muita gente. E não só no mundo, mas quais você acha que são os maiores desafios aqui no Brasil hoje em dia? A informalidade é um dos principais. Muitas pessoas não têm carteira assinada nem acesso a direitos como férias, aposentadoria ou segurança. Além disso, temos desigualdades estruturais. Tipo desigualdade de gênero, de raça, as populações menos favorecidas economicamente, esse tipo de gente, né? Sim, por exemplo, mulheres geralmente recebem menos do que os homens e pessoas negras enfrentam mais dificuldades nos acessos a oportunidades, assim como pessoas de classes sociais mais baixas têm dificuldade ao acesso de educação, acesso à saúde e entre outras muitas coisas. E como a questão ambiental entra dentro de tudo isso? O crescimento econômico precisa ser sustentável. Não adianta crescer destruindo o meio ambiente e explorando as pessoas. O desenvolvimento precisa equilibrar tudo isso. E Ana, o que você acha que pode ser feito para melhorar esse cenário? Nesse caso, eu digo de ações não só do indivíduo, mas dos governos ou instituições educacionais, todo esse tipo de gente envolvida. É uma responsabilidade coletiva, como todos nós sabemos. Governos precisam criar políticas públicas, empresas devem garantir condições dignas à sociedade e a sociedade precisa cobrar e valorizar práticas corretas.
E agora, para a gente conseguir encerrar, quais reflexões você deixa para quem está nos ouvindo? Que desenvolvimento de verdade não é crescimento econômico. Ele precisa incluir as pessoas. Trabalho digno é um direito, não um privilégio. E cada escolha nossa também influencia nisso. Perfeito, Ana. Foi um papo muito importante, muito esclarecedor. Eu espero que tudo que foi dito aqui sirva de reflexão para que a gente consiga mudar a nossa realidade, não talvez hoje, mas em um futuro próximo, quem sabe. Muito obrigado, Ana, de verdade, por vir aqui compartilhar tudo isso com a gente. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente pode voltar no próximo podcast, a gente pode conversar e cada vez se aprofundar mais nesse assunto, porque falar em 5 minutos é muito rápido. Então, deixo o adendo para vocês pesquisarem, se informarem e se inteirarem sobre isso. E para você que ouviu até aqui, eu agradeço a presença de todos vocês e compartilhem esse episódio para que essa informação chegue a mais pessoas e que juntos nós possamos construir um futuro ainda melhor, mais equitativo para todo mundo.